Bom dia, turma. Vamos começar nossa reunião hoje. Bastante coisa acontecendo. Está tendo um grande sell-off aí nas moedas, nos metais preciosos, né? A gente já tinha comentado na semana passada que estava um pouco arriscado aí ter posição agora no ouro e na prata, porque a gente tinha ajustado pela base monetária, viu que estava em níveis aí, estava parecido com os highs lá de 2011, né? Aí saiu a notícia do Trump indicando o Kevin Warsh aí para o Fed. O mercado terminou de... O mercado assim já estava posicionado para uma decisão alguém que fosse mais dovish, acho que veio ele, tomou um susto, já estava meio esticado, e aí o ouro e a prata desabaram, estão caindo um pouco mais hoje também. Agora a gente fica aquela pergunta se seria uma chance de buy the dips, né? E assim, lembrando que o Warsh ele foi um dos Fed Governors de 2006, 2011, e ele foi um dos caras na época um pouco mais hawkish depois da crise financeira de 2008. Ele em 2010, 2011, ele era a favor de parar o QE, que já tinha feito o papel de resgatar o sistema financeiro na crise e tal. Então o mercado, quando saiu o nome dele, o mercado apavorou, assim, não é que apavorou, mas foi para o lado mais hawkish aí em favor do dólar contra os metais preciosos que estavam voando, né? Isso meio que colocou um cap na alta dos metais, né? Só que ultimamente ele fez alguns remarks aí, alguns comentários mais dovish, assim, talvez até para se alinhar aí com a atual administração do Trump, né? De que os juros poderiam estar mais baixos e tal. E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Todo esse zoom, zoom, zoom fez também as taxas de juros no Japão pararem um pouco, o mercado estava abrindo taxa sem parar, o Ien fortaleceu, teve aí, a gente esperava que pudesse acontecer um movimento desse, a base monetária dele está contraindo, né? E vamos ver o que vai acontecer agora, esse nível 153, 154 aí, ele veio lá de 158, vamos ver o que vai acontecer, se o mercado vai continuar, vai voltar a abrir taxa e se o dinheiro sair. Tem uma discussão muito grande de quanto que seria o tamanho do carry trade nesse ien. Pessoas falam que é pouco, outros falam que é muito. Tá um pouco desencontrado as informações aí, né? E o Brasil, a gente viu aquele grande rally na Bolsa nas últimas 2 semanas. A gente tinha uma visão de que isso pudesse acontecer, mas pelo fato do Brasil estar muito depreciado em relação aos outros emergings, né, e até os desenvolvidos, e as commodities estavam indo bem, hoje está tendo um grande sell-off, vamos ver como é que a Bolsa aqui vai se comportar, tá? Então vamos lá, rapidinho, começando por Estados Unidos, a gente tinha os 3 cenários que já falamos semana passada, e falando agora do Kevin Warsh, ele foi, entre esses contenders aí para o Fed, ele foi um dos mais críticos, né? O Paulo até falou, é muito fácil criticar, mas eu quero ver sugestão, cadê sugestão para resolver, né? Então, assim, teve uma certa polêmica entre eles e tal. E agora a pergunta que fica é o seguinte, será que o Walsh vai tirar um pouco essa coisa do emprego como targeting do Fed, vai tirar um pouco essa, essa coisa da curva de Phillips e trazer de volta a administração apenas do dinheiro, né? Para o pensamento do Fed. Então, esse sell-off aí no ouro e na prata pode mostrar que sim, tá? Pela reação do mercado. Mas também a gente tem que levar em conta que os dois estavam muito esticados e parte desse movimento pode ter sido especulativo também. Gente tomando lucro aí. Mas, de qualquer jeito, deu um susto no mercado a indicação dele, né? O susto nos comprados em ouro e prata aí. Falando de liquidez, a liquidez global está nas máximas, mas o momentum diminuiu bastante. O pessoal do Cross Border Capital faz um trabalho maravilhoso disso. Já tem levantado essa bola já tem algum tempo. E isso também pode estar ajudando um pouco no sell-off, a gente não sabe. O Bitcoin, que é o grande barômetro aí da liquidez global, já vem apanhando faz um tempo. Está mais em linha com isso aqui até do que estava o ouro e a prata, mas na verdade o ouro e a prata
eles tinham ficado muito para trás, né? Teve todo esse rally das criptos, dos ativos reais e tal, imóveis, tudo. E o ouro e a prata não tinham se mexido, eles se mexeram de repente, né? Então, assim, eu descartaria um pouco isso daí. Acho que o Bitcoin tem sido mais o barômetro aí da liquidez do que o resto, tá? A gente viu que o Fed atuou para conter a liquidez no mercado de Ripple, que é um mercado base de tudo, né? Continua assim. Tá aqui, o Bitcoin está testando esse patamar aí de 75 mil pontos, é um bom suporte. Ele veio lá dos 125 mil, uma boa queda aí, né? Eu acho que aqui é um primeiro ponto de compra. Se ele perder aqui, nós podemos ver 50 mil dólares de novo, tá? A, a gente sabe que é esperado esses déficits, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Uma hora pode vir a monetização de novo, todo aquele zoom, zoom, zoom que a gente já conhece, mas por enquanto ainda não. Então, se você for pensar no curto prazo, isso aqui ainda poderia até cair mais pelo critério liquidez, tá? No sustinho aí, eventual sustinho do mercado. Mas para o longo prazo seria uma boa acumular um pouquinho nas baixas aí, porque cedo ou tarde essa monetização pode voltar, tá? Não tem grandes sinais do lado fiscal, de ninguém estar fazendo o serviço de casa, cortar despesa, aceitar a recessão. Por enquanto, está longe disso, né? Então, o reverse repo está nas mínimas, a liquidez toda já saiu para trabalhar no mercado, o colchão um pouquinho menor do que já foi. Agora chama a atenção esse gráfico aqui das reservas bancárias, o Fed atuou aqui para resolver o estresse do repo e elas já voltaram a baixar de novo, tá? Vocês vão ver que deu uma aceleradinha no crédito bancário como geral, pode ser que o dinheiro tenha saído para trabalhar aí também nisso, e por isso a gente viu essa última aceleração de PIB, além do CAPEX das Big Techs e tal, né? Então, o último número de Money Supply 4,6 é um número tranquilo, em linha com a inflação arrefecendo um pouco, mas esse aqui, o total de crédito no sistema, ele deu uma aceleradinha aí para 6,5, tá tentando romper essa média aqui dos últimos tempos, né? E talvez um pouco dessa aceleração de PIB que a gente viu aí tá vindo daqui. Vocês vão ver também no resultado de empresas que não só o Mag 7, quanto as outras também melhoraram resultados, tá? Cresceram resultados. Isso aqui é importante para a atividade real. Então, isso continuando assim, pode ser que a economia real acelere, volte aí as commodities a ficar bidadas, vamos ver. Esse foi o gráfico que levou a gente a ter um pouco de cautela com o ouro, né? A gente ajusta o preço do ouro pela base monetária, os Estados Unidos só divulga até o M2, então eu uso o M2 mesmo, que é um pouco mais simples, mas é o que tem. E a gente estava naqueles níveis de 2011, e esse pullback que está tendo é voltando só aqui, tá? Não é nada de muito significativo ainda. Para dizer que esse ouro está barato, teria que cair bastante ainda, tá? O DXY veio aqui no 96, pouco abaixo de 2 desvios. Saiu a notícia do Walsh, ele retomou aqui, mas hoje mesmo com o sell-off nas commodities, tudo não está mexendo muita coisa. As moedas emergentes também mal estão sentindo. Eu esperava um pouco mais de força no dólar, tá? Então nós vamos olhar aqui o porquê disso. Semana passada, a CMI para março, tinha só 78% de chance de manter estável, agora foi para 85%. Aí você olha isso aqui e você fala, pô, o dólar poderia estar fortalecendo mais, né? Mas, até o comentário do JP Morgan fala disso e outros também. O Walsh está sendo visto como um cara que vai agradar a administração, vai ser um pouco mais dovish no começo, depois ele pode ficar mais hawkish mais para frente, passado aí os midterms e tal. Mas no curto prazo, o mercado está precificando que o Powell vai ficar em meio que um lame duck, não deve mexer mais nos juros. E aí, para frente, vocês vão ver que, olha, a probabilidade até diminuiu dos juros ficar estável para dezembro, né?
Então, você tem o curto prazo ficando mais duro, né, mais firme aí com a taxa de juros, mas o prazo imediato ali para dezembro até cedeu um pouco, a probabilidade de ficar estável aumentou um pouco a chance de cair. Você vê, olha aqui, ó, pega aqui esse 200, esse mais exagerado aqui de 100 bases, ó, ele aumentou de 6,5 para 10, o de ficar estável caiu de 10 para 6, então foi meio que aumentou o curto prazo estável, mas longo prazo de um ano diminuiu um pouco. É por isso que acho que o dólar não deu essa reagida mais brutal para cima e apoiou mais o ouro e a prata que estavam meio esticados. Pode ser essa a explicação, tá? O GDP Now, essa semana vai ter bastante número, vai ter ISM, PMI, número de desemprego, JOLTS, vai ter o BLS, que é o oficial, o ADP, que é o privado, o JOLTS também. Então, esse GDP Now aí vai dar uma mexida. O último número foi International Trade Manufacturing um pouco para baixo, mas segue forte, né? 4,2 ainda é coisa para caramba, né? Por isso daqui o dólar deveria fortalecer, né? Mesmo tendo na margem diminuído, mas ainda é um crescimento muito forte, né? Você vê Estados Unidos e China têm liderado o crescimento do mundo aí, Índia também, né? São economias enormes que estão crescendo a ritmo de 4, 5%, é coisa pra caramba. Depois eu vou até gravar um vídeo mostrando o porquê do K-shaped economy e tal, que a economia está crescendo, mas o cidadão comum lá está com uma sensação ruim, e tem uma explicação para isso. Mas para a gente que olha só o número para efeitos de mercado, isso não afeta muito. Então, o número do New York Fed, do staff do New York Fed é um pouco mais baixo, mas também é positivo na margem, e não mudou nada da semana para cá. Então, renda disponível segue aí subindo devagar e sempre. Falamos do Leading Economic Indicators também, ele saiu fraquinho, mas saiu da zona de recessão, e os coincidentes continuam lá em cima. Então, assim, na margem, tudo aqui para a economia americana um pouco mais forte, com essa inflação corrente ainda alta, mas sem acelerar na margem. A gente viu lá o crédito bancário total dando uma acelerada. Se isso passar para o M2 também, aí pode ser que a inflação volte a estressar para frente, tá? O implícito deu uma estressadinha na semana passada, porque a taxa nominal abriu ali para uns 4,20 e poucos, e as TIPS fecharam taxa. Então, o mercado, acho que no susto aí, correu um pouco com as TIPS, que são um pouco mais seguras do que a taxa careca, né? E a taxa de juros abriu um pouquinho para esse 2,36, mas eu acho que só acima dos 2,45, essa resistência aqui, ó, 2,50, que vai azedar ativos de risco. Até chegar lá, acho que não vai azedar tanto ativos de risco, moedas de emergência e tal, né? Tá aqui, ó, o 10 anos mexeu pouca coisa, mas o TIPS fechou taxa, e aí nós vimos aquela abertura de 4 vezes lá na inflação, tá? O movimento ao contrário aconteceu no Brasil, nós vamos ver depois. O Brasil fechou a inflação e a deles abriu um pouquinho. Os spreads de crédito com esse estressezinho aí de sexta-feira abriram um pouco, mas, pô, não precisa nem falar que está num nível ainda muito baixo. Por isso daqui o mercado segue o baile, né? O Junk ETF também soltou um dojizinho aqui de indecisão, mas ainda está lá em cima, ainda está na tendência de alta. Então, o que eu falei nessa semana, temos o Manufacturing PMI logo mais, ISM Manufacturing também. Amanhã que sai o JOLTS, né? Na quarta-feira tem o ADP, é uma medida privada aí do emprego, PMI de serviço, ISM de serviço, lembrando que a economia americana é muito grande em serviços, esses números importam. Temos leilão aí também de 3, 10 e 30 anos. Na quinta-feira, esse Initial Claims, mas sexta-feira o número mais importante
que vai sair o oficial, né, o employment, esperado 75 mil vagas, e a taxa indo para 4,4, tá? Esses números todos vão mexer nas projeções aí imediatas de PIB, com certeza. Então, podemos esperar um pouco de vol aí, já com tudo que está acontecendo hoje, né? Deve continuar um pouco, o mercado deve continuar volátil aí para moedas e metais preciosos, tá? Falando de bolsa, a gente tinha falado semana passada que ia sair muitas empresas reportando resultado, principalmente Estados Unidos, 33% do S&P. E está aqui a compilação do JP Morgan. Era, assim, 17% manteve aí o Mag 7, mas repara aqui que o S&P 500 fora o Mag 7 subiu um pouquinho, 16%. Isso aqui, teoricamente, é bom, né? Diminui um pouco aquela discrepância. E o mercado cresce em linha do que era esperado, que já é um crescimento forte aí, né? 15, 16% todo santo ano, né? E as empresas menorzinhas aceleraram um pouco. Isso aqui pode ser bom aí depois para os números de emprego, tal, para PIB também, né? Não fica aquela coisa tão concentrada, né? O esperado está aí, né? Mais de 10%, tá realizando. Estados Unidos aqui, nesse gráfico antigo da HSBC, mostra, né, é o maior aqui em crescimento real de earnings, impressionante. Aqui, ó, o leading NVIDIA, 191, ainda acima das médias, tendência de alta. MicroStrategy teve movimentação em put semana passada, ela caiu um pouco. Hoje o Bitcoin chegou a cair mais, parecia que ia ter um sell-off maior, mas ele segurou aí nos 75 mil pontos, tá? Vamos ver. Essa daqui pode ser uma chance de comprar um pouco para, numa eventual volta aí dessas criptomoedas, ela se beneficia mais até do que o ativo em si, né? Fevereiro costuma ser um mês ligeiramente negativo aí historicamente para as bolsas, nada demais. Janeiro, mês positivo, e foi mesmo, né? Tá aqui, né, o S&P lá em cima, soltou esse doji de indecisão, hoje está caindo um pouco. Ainda tá brigando para ficar acima das médias aqui. Ficou um pouquinho perigoso, né? Porque materializando agora um cara mais hawkish no Fed, no sentido de não expandir mais balance sheet, não crescer muito reserva bancária por medo de inflação futura e tal. Essa é a conversa por enquanto. Se vai materializar ou não, a gente não sabe, mas é a conversa. Aí não seria tão bom para você ter um bull market exacerbado, né? Lembrando que o lucro das empresas que a gente vê ali é mais ou menos como o número de emprego, né, para a economia, aquilo para a parte de empresas é meio que lagging, né? Você dá os estímulos, depois as empresas passam a lucrar mais, mas você já está numa fase posterior do ciclo de liquidez, então tem que ficar de olho nisso também, tá? Não pode se deixar levar muito. Quer dizer que momentum e posição técnica importa também, tá? O S&P contra o ouro, a gente tinha visto que estava um pouco esticadão, aí o ouro caiu, soltou esse doji aqui, querendo fazer um fundo, mas é que foi mais a queda do ouro do que a alta do S&P, porque o S&P também caiu, ele foi, voltou, né? E o ratio contra os bonds, impressionante, mesmo com a queda do S&P, os bonds caíram até um pouco mais, está lá em cima ainda. Isso aqui é impressionante, fica difícil de lutar contra. Mas uma hora a taxa de juros começar a abrir muito. Eu não acho que esse 4,25 que vai jogar água no chope, mas acho que acima dos 5 já poderia voltar aí. Ainda tem um chão para lá ainda, né? Então, esse ratio pode continuar esticado ainda, tá? Aqui o IWM sofreu um pouquinho na sexta, aí com o mercado como um todo. Por aquele número dos earnings lá, ele pode ser o próximo candidato aí a uma alta junto com os emerging markets, né? Desde que o Trump ganhou, se fala nisso.
a rotation trade, nunca aconteceu, pode ser que aconteça agora. Os números estão materializando, né? Na época teve uma história também que o Druckenmiller rapou umas calls e o mercado subiu por causa disso e tal, depois voltou. Não sei se vocês vão lembrar disso. Logo que apareceu que o Trump ia ganhar ou tinha ganho, teve esse zoom, 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 o mercado derreteu de volta e voltou a subir e fez novas máximas aqui, pelo menos esse curto prazo, tá? O índice de bancos veio testar a média, subiu de novo dos grandes bancos. Aqui é importante ficar de olho, subiu com voluminho aqui. Os bancos regionais também parecem ok. A gente viu lá, né, as carteiras aumentando. Em curto prazo, isso ajuda o lucro dos bancos. Por aqui também segue o baile. Os home builders, esse tá um mercado que também indeciso, né? Ele dá umas ralhadas com volume, aí solta de novo, vem para a média. Um pouco mais bullish do que bearish aqui, somando tudo aqui, os indicadores de atividade no mercado estão razoavelmente bem, vai. O Walmart também realizou um pouco aí, mas está lá perto das máximas. Isso aqui não é um gráfico bearish, né? O S&P, puta, caiu nada ainda em relação ao money supply. Também, tanto o S&P quanto o dólar, quanto o ouro, nos últimos anos, eles fortaleceram muito, né? Então, assim, é normal você olhar contra o suprimento de dinheiro, está todo mundo lá em cima, né? O VIX hoje está dando uma estressadinha, 19,70. É um ponto importante aqui. Passar disso, o sell-off pode exacerbar um pouco mais, acho que aqui nos 25, 26. Seria uma oportunidade de comprar, talvez, o índice aí. Aqui, o indicador da correlação é se dá realizada, né? E o da implícita, eles não costumam falhar, os dois estavam baixos e não deu outro, o mercado ficou nervoso, começou a estressar. Por esses daqui, pode ser que o estresse vá um pouco mais além, tá? Então, aqui um gráfico mais longo da correlação implícita, a gente tá aqui embaixo, né? Então, assim, esses indicadores aqui inspiram um pouco de cuidado. Então, a gente tem, por um lado, indicadores de resultado de empresa melhorando, indicadores de crédito bancário expandindo, PIB forte, os créditos de crédito lá embaixo, tudo isso para o lado positivo. Agora, para o lado de mercado, você já tem um mercado um pouco reticente, complacente, precificando isso, porque a vol estava lá embaixo, com relação à pista lá embaixo, agora deu uma estressadinha no VIX. Eu esperaria para entrar comprado aí, se essa vol passasse dos 25%, essa correlação implícita tem que ir lá para perto dos 30%, pelo menos. Lógico que se ela for lá para perto de 50, 60, 70, 90, que nem foi, tem que ser um baita de um estresse, que nem foi quando o Trump colocou as tarifas e o S&P caiu 10%. Pode acontecer também. Tem sempre que guardar a bala para esses cenários, né? Mas num primeiro ponto de entrada, assim, eu olharia esses indicadores se eles estressarem um tanto quanto mais de onde eles estão agora, tá? A gente nunca vai acertar o cu da mosca em tudo, então colocaria esses indicadores aí para olhar, tá? Indo para mundo, a gente tem aí um pouquinho de fechamento de taxa, mais aqui França. A França ameaçou romper os 3,60 lá e dar estresse, mas voltou um pouco, eles estão ameaçando fazer alguma coisa no fiscal. A bolsa deles realizou um pouquinho, mas também continua bullish, né? Ainda tem muito esse call de emerging markets, Europa, a diversificação dos Estados Unidos. Vamos ver até onde vai ficar isso, né? Com as empresas lá melhorando o resultado do jeito que estão. Vamos ver quanto se mantém esse apetite aí, né? Hoje saiu um número de PMI de China um pouquinho melhor também. A China, falei semana passada, é interessante, né? Porque
crescimento real de quase por cento, mas nominal 4%, que eles estão tendo na deflação no corrente. É uma coisa meio esquisita, né? O crescimento real acaba ficando maior do que o nominal. Uma coisa rara de se ver. E logo mais, acho que foi o JP Morgan, falou que eles esperam que tenha aí alguma coisa para acelerar a atividade, pacote fiscal, tá? Vamos ver se vem. Hoje a gente tem aí o iron ore caindo um pouquinho, as outras commodities apanhando bastante. Eu acho que assim, no caso do petróleo, principalmente, estava muito largado, todo mundo achando que ia cair. Aí deu rally para o outro lado, o pessoal se assustou, acho que saiu cobrindo posição. Aí hoje, com essa coisa do ouro desabando, tudo, o petróleo desaba junto, o mercado está totalmente perdido, assim, tá fazendo uma consolidação, né? E os traders estão se debatendo ali e perdendo dinheiro muito provavelmente, tá? Mas se esses números econômicos, principalmente se os Estados Unidos e China se mantiverem, se a China fizer um pacote, daí volta a subir de novo, né? Só não tá legal um pouco essa taxa de juros na China fechando. Isso não é muito legal. A moeda deles está apreciando, que permite eles virem com esse tal estímulo, porque quando eles vêm com o estímulo, a moeda apanha, eles são rápidos em reagir, né? São espertos. E a bolsa deles apanhando um pouquinho hoje, caindo aí 2%, e bem no primeiro patamar de compra aqui, tá? O segundo já é mais para baixo aqui nesse preço. Depois disso, só lá embaixo, onde começou o rally, tá? Parece que a tendência de alta vai se manter, né? Ainda mais com a taxa de juros aqui fechando assim, aí dá um pouco de fôlego para a bolsa, vamos ver. Ah, comentei mais cedo até, né? Vejam só, emerging markets, esse basket que o Fed divulga, que é um índice de dólar, porque o DXY tem muito G7, muito G7, né? E esse aí tem mais mercado emergente, é mais abrangente, ele tá até caindo, né? Sexta-feira. Então, é interessante ver isso, né? Se sell-off nas commodities continuar, aí acho que isso aqui pode reverter, tá? Eu falava também do Euronoc, né? Se isso aqui começar a ser muito para cima, que o mercado achava que o petróleo poderia cair mais e ele estava caminhando para cá, e o petróleo subiu. Agora parece ter feito um bottom aqui. Pode ser que ele marque um bottom aqui, o petróleo marque um topo naqueles 70 que ele lambeu rápido no Brent. Nós vamos ver também. Se os dois sincronizarem aí, pode ser que o petróleo caia mais um pouquinho, né? Na verdade, deixa eu até achar aqui o petróleo antes de falar dos outros. Tá aqui, ó. Tá vendo que ele também veio num topinho aqui perto dos 70 e começou a cair, do mesmo jeito que esse aqui veio num fundinho e esse fundinho aqui deu uma viradinha. Então vamos ficar de olho aí, porque o mercado gosta de olhar esses dois aí, tá? Aqui UK um pouquinho mais estressado as taxas de juros, tinha perspectiva, a inflação vai ceder, o número de emprego vai ser ruim, esses eram os números mais fortes, se recuperou rápido. Lembrando que eles estão sendo ainda o patinho feio do fiscal lá na Europa, né? Mas a Libra foi no pro outro lado. Eu acho que tinha muita gente vendida aqui, esperando romper esse 1,30, não foi, e deu uma estoparia geral. Até aqui perto desse 1,40 aqui, acho que é uma chance boa de entrar short na Libra, viu? A Alemanha também fechou um pouquinho de taxa. A bolsa deles realizou um pouquinho igual às outras, nada demais também. E o euro foi impressionante também, foi rápido lá nesse 1,20, aí um short covering, aí saiu a notícia do cara no Fed, voltou para 1,8. Tá um range bound legal no euro aí também, tá? Aqui nesse patamar eu não faria nada. Você até pode interpretar como, ó, fez um new high, voltou para o back, chance de comprar, mas
O euro não tem sido um bom carrego, né? Ele até agora, as taxas aumentaram um pouco, abriram um pouco, melhorou, mas historicamente não tem sido um bom carrego contra outras moedas, não. Então ficou um pouco pé atrás, tá? E o Japão, que é o grande conundro aí, né? Taxa de juros abrindo, mas com PIB contraindo, base monetária contraindo. Eu tinha dito que poderia ter um chacoalhão aí, poderia ter vol por causa disso, umas coisas meio que desencontradas aconteceu, mas aí foi mais por zum de possível intervenção. Caiu rápido o dólar por causa disso, né? Agora nesse 1,54 aí ficou meio que no meio do caminho, não faria nada aí não. É aquilo que eu falei também, a taxa de juros parou um pouco de estressar, vamos ver se isso aqui voltar a subir de novo, aí o mercado vai ficar nervoso com certeza, tá? Se parar aqui e voltar a cair, a commodity está desabando, a inflação vai dar uma cedida, aí pode ser. Vamos ver. O Japão importa muita commodity também, né? Aqui é o iene, ó, caiu rápido, né? Quando ele estava aqui, eu tava meio suspeitando que isso pudesse acontecer, tá? Porque tudo bem, a taxa de juros está abrindo, está aumentando a atratividade, ao mesmo tempo você está enxugando moeda, então poderia acontecer mesmo de diminuir isso aqui, aconteceu. Foi mais na garganta, né? Aí você tem um motivinho aí fundamentalista por trás, tá? Já a bolsa dele segue super resiliente, não parece estar muito preocupado com a taxa de juros nem com a moeda. E aí nas commodities, o petróleo, né, que eu falei, pô, marcou esse topo aqui, voltou a cair, ficou um pouquinho feio aqui esse gráfico. O ratio contra o ouro até subiu um pouco, porque o ouro caiu mais do que o petróleo caiu, né? Mas eu fiz um doji aqui, pode estar fazendo um fundo, vamos ver se seria pelo ouro cair mais ou se seria pelo petróleo voltar a subir. Olha o gráfico do ouro, impressionante, hein? É impressionante como o mercado, quando dá esses movimentos parabólicos, a chance dele devolver com tudo também é tão grande quanto a chance dele continuar explodindo para cima, né? Fica é aquilo que eu comentei, para efeitos de alocação, fica perigoso você se meter num mercado desse, porque é muita volatilidade. Você acha a prata caiu 30% num dia, né? Se fala de possível manipulação e tal, agora vai aparecer tudo que é explicação possível e imaginável, né? Mas o fato é que é uma vol absurda, né? O cobre já não caiu tanto, né? O cobre, ele é o Mister Copper, né? Ele, acho que com todo esse investimento que vai ter aí em hardware, em formação de data centers e tal, o cobre, o carro elétrico também, o cobre vai continuar bidado. E se ele cai muito a partir daqui, só com sinais de crises mais exacerbadas, tá? Aço, esse é o, acho que é o metal que está mais lateralizado aí. Acho que essa parte da economia chinesa está fraca e aí não puxa isso aqui para cima. Eles devem ter excesso de capacidade ainda nisso aqui. Então, segue o jogo aqui no aço. Totalmente range bounds. E o alumínio que tinha dado um ralizão aí, realizou. Tem um chão aqui na para buscar esses preços. A gente gostava muito aí da CBA, já estava meio largado, e o alumínio também. Agora no rally saiu notícia, a gente achou por bem realizar quase que tudo, né? E agora acho que fizemos bem, porque o alumínio está tomando um tombo hoje também, junto com a ouro e prata. Agora as commodities aí, soft, né? A soja está realizando um pouco, mas também não está mexendo quase nada. O trigo, mesma coisa. O Brasil, mais importante é essa daqui, né? Então, acho que a leitura do globo aí é
a economia real, em geral, parece estar indo para um lado, o mercado de commodities quis acompanhar, levou um susto agora com a nominação do cara do Fed, e agora vamos ver se volta ao que estava antes, o dólar depreciando, as commodities tendo vantagem de novo, ou se o mercado vai ficar machucado com medo e vai ter espaço para mais depreciação no preço de commodities, e aí poderia afetar o Brasil negativamente, tá? Acho que agora, sim, nós estamos meio que no meio do caminho aqui, mas eu esperaria cair mais um pouco, tanto a bolsa aqui quanto as commodities lá fora, para voltar a comprar. Não acho que nós vamos caminhar para um crash. Vocês viram lá o número de crédito bancário ó, expandindo, liquidez moderada. Então, eu não acho que nós vamos ter grandes problemas. E talvez seja a chance de comprar commodities, só que assim, como é muito volátil, você tem que se preparar para tudo e talvez ser um pouco cauteloso para comprar mais, tá? Esperar o mercado dar uma boa panicada para comprar mesmo, tá? Vindo para o Brasil, esse era o Polymarket da semana passada, 53,24. Essa semana, 52,27. Melhorou um pouquinho para o Flávio, ele foi lá falar em Israel, foi na Arábia Saudita, cada vez mais se posiciona como um candidato aí a sério, né? Vamos ver se a rejeição do pai dele vai passar para ele ou não, né? Porque o que todo mundo do mercado fala é que, pô, o Lula tem uma puta rejeição, pegasse com um cara aí com pouca rejeição, eu ganhava. Agora vão pegar justo esse que tem rejeição igual o pai dele. Não sei se vai herdar, o que vai acontecer. Eu sei que o mercado não tá, acho que, mexendo tanto agora nesses números, porque sabe que a briga vai ser bem acirrada, né? De qualquer jeito, de uma semana para outra melhorou para o Flávio. No Copom, o JP Morgan em março, eles cortam 50 vezes, nós vamos ver mais para frente. Eu coloquei um ciclo de corte de 300 vezes, eles comentam que são bullish de mercado emergente, porque os mercados envolvidos já meio que cortaram o que tinha que cortar, os emergentes começariam agora. Brasil, um deles, tá? Destaque. Então, isso fez com que dinheiro de estrangeiro entrasse bastante para a Bolsa, pessoa física vendeu, institucional vendeu também. O gringo está comprando de todo mundo aqui, ó. No câmbio, vocês viram agora a entrevista do Stuberger, né, falando que o câmbio está em 5,40, poderia muito bem estar em 4,40, que se a diferença de R$ 1 é por causa do risco fiscal e tal, tal, tal. Na verdade, esse que ele chama de risco fiscal está aqui, né? São saídas financeiras que estão aí enormes de 2024 para cá, e a balança comercial tentando compensar. Esse ano só que positivou o fluxo financeiro, e por isso acho que o dólar deu essa derretida enorme também. Mas esse risco fiscal que ele fala se materializa nesses números aqui, do pessoal tirando dinheiro, comprando cripto, mandando para fora e tal, tal, tal. E eu acho que ele tem uma certa razão, cara. Se você colocasse um freio no gasto fiscal aí, tivesse um teto de gás de novo, tal, não duvido esse dólar vir, não digo 4,40, mas os 4,80, 4,70 lá que ele já bateu, poderia vir sim, viu? Mas seria uma chance de comprar um tantão aí, tá? Aqui na semana passada, a gente tinha rompido esse piso aqui, do 5,30, estava indo embora, chegou a treinar um pouco abaixo do 5,20, saiu a notícia do Warsh, deu uma estressada aí para 5,30 de novo, acho que hoje deve abrir um pouquinho estressado. A gente ainda não vê uma continuação nesse movimento, tá? Acho que o mercado pode estressar um pouquinho e parar por aí, tá? Não sei se vai ter um grande estresse para o Brasil, pelo menos. Não tá pintando estresse para emerging markets por enquanto, tá?
Então, deixa eu só passar aqui o cursor para cá. Os estudos aqui de M2, né? A gente tem o carry trade aí, quem aplicou o Brasil ainda está muito lá para frente. Assim, de vários cenários, a não ser ali a partir do Covid, né? A gente pegando o critério de só olhar o que foi criado e destruído de moeda, o Brasil está bem colocado, assim, quer dizer, os Estados Unidos estaria melhor colocado, mas o Brasil, como fica no push stick, a gente viu nos gráficos aqui, né, o Brasil criou mais moeda, mas ele também acelerou, ele subiu mais os juros, então, se você levar em conta o acelera e breca aqui das duas áreas, a resultante é que a moeda brasileira sairia vencedora, tá? Por incrível que pareça, porque ela tem mais zonas de contração do que a moeda americana, que tem mais zonas de expansão. Talvez uma das explicações para o mercado deles subir suavemente, real estate, bolsa, ouro, apesar que o ouro é um pouco diferente, então colocaria mais real estate e bolsa, né? E o nosso performar um pouquinho pior, e a nossa overperformance está no carrego da moeda, tá? Fiscal, a gente viu aí que o nominal do Brasil está horrível, né? Passando do nível da pandemia, mais 1 trilhão. Mesmo assim, aqui, ó, as implistas fecharam semana passada, acho que mais de 10 vezes, e pode ser que feche mais ainda aí nos próximos dias, tá? Os números de inflação corrente no Brasil estão comportados, o dólar caindo ajuda, então acho que pode seguir essa tendência aí. A gente conversa com players grandes, a maior porção deles hoje em dia é aplicada esses vértices aqui pré-fixado. É uma teoria que eu tinha também, pelo PIB nominal, agregados monetários estarem diminuindo o ritmo. Você tem o PIB nominal aí 7, 8% no Brasil, máximo 9%, e o Selic a 15%, fica muita diferença, né? Não custa nada baixar aí para onde o mercado está precificando 12, 12 e pouco. Semana passada foi uma semana boa para os DIs, né? Eles fecharam taxa. Olha o volume que teve no janeiro 33 e ele rompendo a média semanal para baixo aqui. Isso é um gráfico um tanto quanto bullish, né? O janeiro 27 também, o pessoal acelerando a aposta aqui em baixas. Como é semanal, foi antes do Copom, teve também um pouco de volume. Tinha uma turma dizendo que ele já poderia baixar agora 0,25. Se eu não me engano, foi um cara do BTG que falou. E talvez até para não dizer que concordava com eles, o Banco Central não tenha mexido, ter sido um pouco mais teimoso, diga-se assim, mas não vamos saber isso, né? Mas, de qualquer jeito, o mercado pesou a mão na venda dos DIs aqui, tá? O implícito aqui nos FRAs chegou, na semana passada, se eu não me engano, era 12,60, 12,50, voltou lá para os 12,20, comeu um pouco de prêmio aqui do janeiro 27. Se vocês usarem uma simulação igual a minha, tá? Um ciclo de 300 vezes, onde ele começa cortando 50, depois acelera duas vezes para 75, corta duas de 50, totalizando os 300 que eu falei, levaria lá o Selic CDI para 12%, você teria 42 basis points para ganhar no janeiro 17, tá? Nesse preço de 13,49 dele aí. Bom, aqui temos o nosso Ibov, também está esticadão, tentou bater aqui nos dois desvio padrão no semanal, voltou um pouco, está realizando um pouco aí. Será que é um buy opportunity? Essa tendência avassaladora vai continuar? Cenas dos próximos capítulos, né? O fato é que eu gosto muito de olhar o Ibovespa pela base monetária ampliada, o M4.
A gente chegou agora no começo, naquele final do ano passado, quase no nível da Dilma, mas ainda um pouco longe. Mas com todo esse rally que teve, estamos ainda longe das máximas de 2021, quando teve aquela onda de IPOs e tal, ou das máximas de 2019, que foi até mais alto, porque tinha menos dinheiro circulando no sistema, né? Então, por esse gráfico aqui, nós estamos no meio do caminho, não vai dizer que está esticado aí não, né? E aqui aquele mesmo gráfico, só que aproximado. O IWZ também rompeu um trend de baixa que já vinha durando bastante tempo, aí deu esse ralizão exacerbado, semana passada sentiu, soltou um doji aqui, uma figura de dúvida, mas se ele voltar a subir, aí o doji marca um patamar ali, dali para cima, né? Então, vamos ver o que vai acontecer essa semana, tá? Esse outro gráfico que nós falamos sempre, pô, Bolsa Brasileira botar um rally e tal, porque ela estava perambulando aqui por baixo, muito jogada contra os ienes, né, emerging markets, deu um rally, ainda está nem na média aqui, talvez tenha um pouquinho para percorrer, para ficar esticado ainda falta bastante, tá? Contra o ouro também tem sido uma, uma posição problemática aí para a pessoa que teve bolsa aqui em vez de ter ouro, mas olhando esse gráfico aí, acho que a hora da vingança está chegando. O ouro começou a cair, aqui a bolsa começou a andar, fizemos esse fundo aqui, vamos ver. Outro México também, olha como o Brasil estava lagado, outra coisa que a gente falou, pô, pode dar rally e tal, e deu, mas ainda tem mais para andar, hein? Poderia andar mais isso aqui. Você pega um trendline aqui, ó, ele rompeu, agora ele está trabalhando em cima da base do trendline, querendo, pode ser que isso daqui venha buscar esses patamares aqui, né? Who knows? Quanto o IWM também, que pode virar o queridinho da vez nos Estados Unidos, a gente está bem bidado. E uma previsão que fizemos e materializou legal foi essa do small contra a renda fixa, porque além obviamente a gente estava em níveis largados aqui, né, com a alta de juros, a gente tinha um problema de supply e demanda, faz muito tempo que não tem emissão, vai ter o PicPay agora, mas fazia muito tempo que não tinha supply de ações e o Tesouro enfiando papel goela abaixo do mercado. Falou, meu, isso aqui o small pode subir, mesmo com a taxa de juros ficando estável, ou às vezes caindo pouco. E foi o que aconteceu, né? Esse topo aqui, ó, foi o dia que o small bateu 127, o DI ainda estava lá nos 13%. Nós chegamos a ver também DI a 13% e small a 105, 106, que é esse aqui. Aqui também. Aqui é o gráfico mais longo, olha, vou buscar essa resistência aqui, ó. E aqui é o carregado, né? Você pega o small 11 contra o IRFM, um prazo mais longo. Por esse gráfico aqui ainda teria bastante para andar o small, hein? Se nós só viermos esse 0,56 de ratio para cá, é o que? 0,83, estamos falando de quase 50% para cá. Aqui era 2021, aqui era o small lá em cima, e taxa de juros lá embaixo. Se formos dali, o small estaria quase que dobrando, né? O milho caiu bem aí, ajudou também a controlar custos, né? E o café, queridinho do Brasil, também parou um pouco o rally. Mas acho que é isso. Acho que o importante aqui é mais a gente ficar de olho nesse small contra os juros aqui, pensar até onde ele pode ir. Que esse negócio aqui dá muita oportunidade, tá? E também chances de comprar vol barata se der,
comprar, porque acho que o mercado vai ter muito motivo para chacoalhar daqui para frente, tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, estou aqui. Nada, tranquilo, Mício. Obrigadão. Então tá, agradeço a participação de todos vocês. Boa semana para todos e semana que vem a gente se vê de novo. Um abraço. Obrigado.